Minha gente, veja isso, ó, tropas estão marchando para ir em busca de tomar Israel, tomar Jerusalém. Isso está acontecendo agora, impiedosamente sobre o sol escaldante do deserto do Oriente Médio, movidas por um ódio ancestral e uma fúria incontrolável. E o alvo final, tomar Jerusalém, varrer a nação de Israel do mapa. Eles são conhecidos mundialmente como Houthis, mas nos bastidores do serviço de inteligência e entre os civis aterrorizados da região, ganharam a sombria alcunha de soldados não humanos, originários das montanhas áridas do Iêmen e fartamente financiados, apoiados, treinados pelo regime dos ayatolás do Irã. Esse grupo paramilitar não opera com a lógica militar convencional. Eles agem sobre uma perigosa cegueira ideológica que desafia a razão, inserindo o mundo em uma espiral tensão que para a Igreja de Cristo soa como os estrondos nítidos das trombetas do fim dos tempos. Para compreender a magnitude desta ameaça, é preciso olhar para a raiz do problema. Fundado na década de 90 por Hossein Bradidin al-Houthi, o movimento nasceu como uma milícia xiita zaidita do Iêmen. Oficialmente eles autodenominam Ansarallah, que em árabe significa apoiadores de Deus, isso mesmo. A pergunta que ecoa nos corações cristãos e judeus, no entanto, é: apoiadores de qual Deus? O Iêmen, esse grupo aí, pintado em muros, gritando em uníssono por seus combatentes, antes de puxarem um gatilho, eles gritam, revelando uma natureza ideológica, dizendo que Deus é maior, morte à América, morte a Israel. Eles gritam maldição sobre os judeus, gritam vitória para o Islã. Não há espaço para a diplomacia e o diálogo com eles. O objetivo deles declarado é a aniquilação total. Hoje os Houthis não agem sozinhos. Eles são uma engrenagem vital do eixo da resistência orquestrada aí por Teherã, pelo Irã, atualmente como verdadeiros fantoches do Irã, ao lado do Hamas na faixa de Gaza e do Hezbollah no Líbano. O Irã financia, paga e mantém eles e fornece drones de última geração, mísseis balísticos e inteligência para que os Houthis formem um anel de fogo ao redor da Terra Santa. A lavagem cerebral imposta a esses soldados revela o quão terrível e sombria pode ser a cegueira ideológica. Cenas recentes interceptadas aí, divulgadas por canais de monitoramento, mostram o fanatismo beirando o delírio. Grupo de combatentes Houthis foram vistos iniciando marchas a pé, saindo do Iêmen em direção a Israel, carregando não apenas fuzis, mas até enxada nas costas. Até enxada. A intenção, eles acreditam piamente que marcharão sobre a terra prometida para limpá-la, purgá-la, o território sagrado, e cultivar a terra sobre os escombros de Israel em nome de Alá. Essa mesma devoção cega os torna imprudentes à beira do absurdo tático. Vídeos gravados pelos próprios terroristas mostram uma inépcia chocante no manuseio de armamentos pesados. Em um registro recente, um soldado interrompe uma gravação celebrando que Alá o presenteou com um alvo na mira, sem sequer perceber que havia esquecido de destampar o cano de sua própria arma. Um erro crasso que resultaria na sua própria destruição no momento do disparo. Eles não sabem usar as armas que recebem do Irã, nem todos têm o treinamento e a precisão profissional. Não se importa com táticas de sobrevivência, técnicas, não. Eles não valorizam a própria vida. O ódio a Israel é tamanho que eles se transformam ali em bombas humanas voluntárias, dançam sobre a bandeira da estrela de Davi, entoando canções ali terríveis, celebrando antecipadamente um fim que eles acreditam estar próximo. Isso é a materialização do que a palavra de Deus chama de espírito do engano nesse final dos tempos. Isso pode parecer apenas mais um capítulo da geopolítica aí, de ataque, de guerra no Oriente Médio, mas para aqueles que têm a palavra do Senhor como lente para enxergar o mundo, o cenário que se monta e aponta diante dos nossos olhos é inconfundível. O antissemitismo explodiu nas proporções globais, nações crescentes contra Jerusalém, contra Israel. O mundo gradativamente se volta contra esse povo judeu, unindo desde milícia extremista no deserto até burocratas engravatados na Europa. E a palavra de Deus previu exatamente essa configuração. Para quem conhece a palavra, o profeta Zacarias foi inspirado a escrever há milênios: naqueles dias farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra.
Nós estamos assistindo ao ensaio geral para o Armagedon, o confronto militar definitivo profetizado em Apocalipse, onde os espíritos imundos vão aos reis de todo o mundo para congregá-los para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, isso aí converge todo o ódio do mundo para um único mapa: Israel. Apesar dessas guerras eminentes do rugido das nações, há um decreto divino estabelecido sobre o povo judeu que nenhum míssil iraniano terrorista do Hamas ou soldado Houthi pode anular o guarda de Israel, porque ele é soberano. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121. Para aqueles que cantam o fim de Israel, o próprio Deus respondeu através do profeta Jeremias, colocando a criação como garantia da existência da nação. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Jeremias 31, versículo 35 e 36. Israel não cairá. A aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, permanece viva. E quando as nações já acharem que finalmente destruíram Jerusalém, o céu se rasgará. Eles clamarão ao Messias, e aqueles que eles transpassaram descerá. Sim, descerá. O Senhor consumirá o iníquo com o sopro da sua boca e destruirá todos os oponentes de Israel na sua vinda. Irmãos, a cegueira espiritual daqueles que marcham contra Israel hoje deve nos despertar do nosso próprio sono. Não é tempo de vivermos distraídos com as futilidades deste mundo. Os ponteiros dos relógios espirituais do relógio de Deus estão se movendo rapidamente. Façamos o que a Bíblia nos ordena: orai pela paz de Jerusalém, clame pelo povo escolhido, clame pelos inocentes e ore para que o Senhor abra os olhos daqueles que vivem nas trevas do extremismo. Acima de tudo, prepare-se, arrume sua vida espiritual, santifique sua vida e mantenha sua lâmpada acesa. Os exércitos já estão marchando no deserto e os sinais dos céus na terra gritam uma única e gloriosa verdade: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Siga aqui se você ainda não segue, ative o sininho para sempre receber os nossos conteúdos aí na sua casa. Deus te abençoe.